Olá a todos. Continuando nossa aula de clínica médica, nós entramos agora no ponto de próteses e órteses, ok? Então, o que são próteses e órteses? As órteses e as próteses ortopédicas, elas vão auxiliar pacientes a recuperarem autonomia, mobilidade no dia a dia, mas apresentam diferenças quanto ao seu desempenho, ok? Com o passar do tempo, muitos dispositivos foram criados para substituir os membros fisiológicos e desenvolver a autonomia, como cadeira de rodas, órteses e próteses ortopédicas, porém, cada caso é único e necessita de adaptação específica para o paciente. Então, é comum que as pessoas confundam a funcionalidade de cada um, ainda mais por ser órteses e próteses e terem essa sonoridade parecida uma com a outra. Então, o que são as órteses? As órteses são aparelhos de uso provisório que permitem alinhar ou corrigir ou regular uma parte do corpo. Elas auxiliam a função de um membro, elas auxiliam nessa função, ok? Ou um órgão ou um tecido para evitar deformidade e compensar insuficiências funcionais que foram causadas por acidentes ou problemas de saúde. Então, o objetivo é dar assistência mecânica ou ortopédica ao paciente. E até o óculos, que a gente usa pode ser também considerado uma órtese. Então, a gente tem tipos de órteses. Quais são esses tipos? Temos as órteses externas, que são bengalas, muletas, colares cervicais, andadores, coletes, aparelhos auditivos, lentes de contato, aparelhos ortodônticos, baunilhas ortopédicas, joelheiras e munhequeiras. E temos as internas, que são marca-passo, instrumento para estabilizar a coluna e bombas de fusão. E temos também a órtese dinâmica. Essas órteses dinâmicas, elas são frequentemente confundidas com as próteses. Elas permitem a mobilidade controlada de articulações específicas através da aplicação de tração, que atua guiando o movimento e se restringindo algumas ações, como é o caso da órtese Magic Arms. Ela é feita por impressão 3D, que dá suporte ao movimento dos membros superiores por meio de tração de elástico. A prescrição da órtese, ela é feita com diagnóstico, tá? Diagnóstico do terapeuta ocupacional, já que é encomendada também sob medida e seu uso pode ser definitivo ou também pode ser um uso temporário. E as próteses? As próteses são aparelhos que vão desempenhar funções também motoras semelhantes ao membro amputado. Então, são peças artificiais usadas como substitutas de membros, órgãos ou tecidos e articulações do corpo que tiveram que ser amputadas ou não funcionam mais como deveriam. Por exemplo, os implantes dentários, em que o dente natural é substituído por um artificial. Então, a gente também tem os tipos de próteses, que podem ser externos, que tem a perna mecânica, a dentadura e prótese mamária. E temos as internas, que podem ser as próteses articular, prótese não convencional para substituição de tumor, coração artificial, válvula cardíaca e ligamento artificial. Então, a prótese, ela também tem um material diferente. Ela pode ser uma prótese exoesquelética, que é feita em resina PVC, fibra de carbono ou polipropileno, podendo ser oca ou não, tá? E temos também a prótese endoesquelética, que é bastante conhecida como modular e pode ser feita em alumínio, aço, titânio ou fibra de carbono. Então, as próteses, além de elas promoverem uma melhora em atividades diárias, as próteses também podem ser usadas para fins estéticos. Sua prescrição é feita com avaliação do fisioterapeuta e demais profissionais responsáveis pelo tratamento do paciente. É importante lembrar que as próteses não são utilizadas em qualquer nível de amputação. Elas são utilizadas, tá? Seja membros superiores ou inferiores, enquanto a maioria das órteses são utilizadas como auxílio dos membros superiores. Então, a prótese, ela vem substituindo, tá? O membro amputado. E as órteses, ela vem dando um apoio, ela vem dando... ela vem como substituindo de forma para ajudar um membro ou ajudar também um membro do corpo que não está fazendo sua função adequadamente. Então, a prótese, ela vem substituindo e a órtese, ela vem auxiliando essa funcionalidade.
Portanto, resumidamente, prótese pode ser considerada tudo o que substitui o membro, parte do corpo, como eu falei, enquanto a órtese serve como suporte para o membro e auxilia a manter, aumentar ou recuperar a mobilidade de pessoas com deficiência ou limitações físicas, tá bom? Temos uns exemplos. Aí a gente entra no ponto de procedimentos básicos de enfermagem. Então, os procedimentos básicos de enfermagem, eles vão envolver técnicas que podem ser implementadas pela equipe de enfermagem sob supervisão do enfermeiro. A condução das técnicas deve ser fundamentada na literatura e resguardar a segurança do profissional do paciente. O objetivo dos procedimentos básicos de enfermagem é obter qualidade na assistência oferecida, reduzir os custos, auxiliar o paciente na recuperação e promover o conforto. Tá? Então, como é esse planejamento, esse processo do trabalho dos procedimentos da enfermagem? Primeiro, o enfermeiro ele tem que orientar o paciente sobre o cuidado que será oferecido, tá? Segundo, esse profissional ele também tem que zelar pelo sigilo dele. Ele não pode, como a gente sabe, passar informações do paciente, passar informações sobre a conduta do paciente fora daquele hospital, fora daquele setor específico, que não seja em prol do cuidado daquele paciente, tá bom? Então, realizar os serviços de enfermagem de forma eficiente, higienizar as mãos sempre, sistematizar o ambiente de trabalho para que a execução dos procedimentos de enfermagem ocorra de modo eficaz, ok? O ambiente ele tem que estar preparado, tá, para esse cuidado, respeitar as preferências do paciente, atentar-se aos aspectos éticos e legais da profissão também, fundamentando a prática profissional com evidências científicas. Ok? Então, a gente tem alguns cuidados, né, pessoais que a gente tem que ter com o paciente, como unhas, não utilizar adornos. Nós sabemos que quando a gente vai para um ambiente hospitalar, a gente tem que se paramentar, ser um profissional que anda conforme as NRs, ok? Então, eu tenho que saber que as minhas unhas têm que estar cortadas, não posso utilizar adornos dentro daquele hospital, tenho que manter meus cabelos presos, tenho que sempre usar o meu uniforme de forma assídua, de forma asseada, ok? E sempre usar meus calçados fechados, limpos. Isso evita muita contaminação dentro do hospital, tá bom? Eu não posso ficar sempre levando as minhas mãos ao rosto nos procedimentos. E eu tenho que sempre realizar a higienização das mãos conforme as recomendações da OMS, ok? Então, além dos itens citados acima, o emprego da técnica asséptica é essencial no controle de infecções e elas vão manter as superfícies limpas e desinfectadas, bem como camas, móveis e outros materiais inanimados tocados com frequência, que também são favoráveis no controle da infecção, ok? Então, a gente tem a asepsia, né, que vai consistir em minimizar e disseminar também esses riscos de infecção. A asepsia ela é a ausência de patógenos produtores de doença. Então, a gente tem dois tipos de técnica asséptica. A técnica médica, que vai ser denominada como a técnica limpa, para incluir todos os procedimentos, ok? A aplicação padrão, que vai ser adotada, as caixas de pérfuro cortante, todos aqueles procedimentos básicos que a gente sabe que regra eu não posso esquecer nunca, tá? E temos a asepsia cirúrgica ou estéril, que é uma asepsia esterilizada, mais limpa, tá? Que vai prevenir a contaminação de determinado local, determinado objeto, ok? Os objetos em uso são considerados contaminados. Então, tem todo uma preparação maior, ok? Aí a gente tem o campo estéril, que é uma área livre de organismos e preparados para receber materiais esterilizados, ok? Temos a limpeza, que é a remoção de toda a sujeira, a desinfecção, que vai ser o processo para eliminar, tá, os micro-organismos, esterilização, que vai ser completa, né, para poder eliminar todos os micro-organismos, isso já com o efeito de alguns produtos químicos, ok?
Aí a gente tem essa classificação dos equipamentos, tá? A gente tem os equipamentos críticos, que são itens que vão penetrar no tecido estéril ou no sistema vascular, apresentam alto risco de infecção. Então, a gente tem, assim como os críticos, também temos as áreas críticas, e um exemplo disso são os instrumentos cirúrgicos, os catéteres cardíacos, os intravasculares e implantes, que são procedimentos mais invasivos, tá? Então, aí os materiais que entram em contato com esse tipo de procedimento são materiais classificados como materiais críticos, tá? Assim como tem alguns setores no hospital que são classificados como setores críticos, tá? De áreas críticas, porque o grande nível de micro-organismo, de contaminação, é bem alto, tá bom? Temos os semicríticos, por exemplo, as cânulas endotraqueais, os endoscópios, tá? São itens que vão entrar com a mucosa da pele, vão ter ali esse contato, né, com algum micro-organismo, só que não chega a ser tão crítico como o crítico, né, no caso ele é um semicrítico e deve ser submetidos a desinfecção de alto nível também ou esterilizados também. E temos os não críticos, que são itens que entram em contato com a pele intacta, mas não com mucosas. Esses itens precisam ser limpos e desinfectados. Exemplos são comadres, estetoscópios, mobílias de quarto, esses materiais que a gente usa que não são invasivos no paciente, ok? Aí temos outros procedimentos também, tá? Procedimentos de técnicas assépticas. Aí a gente tem também os procedimentos básicos de enfermagem, né? Temos as técnicas todas completas, como técnica do banho no leito, tá? Então, a gente tem aqui qual o objetivo da técnica. A gente tem aqui o responsável pela técnica, por fazer o procedimento, os materiais, cada etapa certinha. Deixei aqui disponibilizado para vocês, tanto no slide quanto mais ainda no manual, tá? Temos exemplo também de higiene do cabelo, ok? Aí temos o curativo. Os curativos, eles têm vários tipos. Então, o curativo de ferida operatória. O conceito desse curativo é limpeza da ferida operatória com cicatrização por primeira intenção. E o profissional responsável é o enfermeiro, o médico ou auxiliar o técnico de enfermagem, tá? Aí tem materiais corretos, eu tenho o curativo em ferida aberta, que é uma limpeza de ferida limpa com cicatrização por segunda intenção também. Então, todos são curativos fechados, que sempre vão estar sendo, tendo uma limpeza diária, tá? E sempre com os meus cuidados certinhos para com esse procedimento, tá bom? E temos os curativos específicos também, que são as feridas com dreno, tá? Os catéteres introdutores e fixadores externos, o curativo de tráqueo. Então, eu preciso ler com atenção, saber a técnica certinha, para que eu venha manusear um curativo, manusear ali essa limpeza, né? Essa oclusão também, de uma forma correta, tá? Aí eu tenho as medicações, as vias, né? As vias, e tem os nomes certos. A gente usa nomes certos em questão da medicação, que é o primeiro: paciente certo, dose certa, medicamento certo, hora certa, via certa, anotação certa, orientar o paciente, contabilidade medicamentosa, ou seja, eu fazer a checagem desse medicamento também, e o direito do paciente a recusar a medicação, ok? Então, a gente tem as principais vias, que é a parenteral, tá? Que a administração parenteral envolve injetar o medicamento nos tecidos corporais. Os responsáveis podem ser médicos, enfermeiros, técnicos, tá? Auxiliares. Então, a gente tem a via intradérmica, ok? Temos também a via subcutânea, a via intramuscular e a via intravenosa, tá? Então, temos também as vias não parenterais, que vai envolver a administração de medicação por vias que não vão requerer essa injeção nos tecidos. Temos as principais, que é a via oral, via sublingual, a via gástrica ou a via enteral, tá bom?
Aí temos algumas medicações, tipos de interações medicamentosas que têm origem e a gravidade. Lembrando que essas interações medicamentosas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem interações que são contraindicadas quando dois fármacos, né, eles não podem ser administrados em associação, tá? Temos as interações graves, que quando colocam em risco a vida do paciente, ok? Então, a equipe toda tem que se mobilizar para reter ou prevenir os eventos adversos. E aí, por diante, tá? Então, reconhecer as principais características dos fármacos relacionados à interação medicamentosa, o profissional de saúde pode otimizar o tratamento, reduzindo a taxa de reações adversas, bem como o gasto também relacionado à hospitalização por essa razão. Então, quando eu tenho ciência, né, de que medicamento eu estou colocando ali no paciente, o que aquele medicamento vai fazer, aquele medicamento pode ir com aquele outro medicamento. Então, a partir do momento que eu sei disso, eu faço ali para o paciente um atendimento mais assertivo, tá? Aí temos as anotações de enfermagem, que eu tenho que colocar no meu prontuário todos os procedimentos que eu realizei naquele paciente, com a data, falando do paciente corretamente, não esquecendo que esse paciente tem que estar sempre sendo acompanhado. E a diferença dessa anotação para a evolução de enfermagem é que a anotação ela vai ser um registro mais pontual, mais momentâneo sobre aquele procedimento que você fez, e a evolução ela vai ser com um tempo maior, ela vai ser um dia inteiro, tá? Essa evolução ela é característica do enfermeiro, tá? A gente tem algumas manuseamentos de antineoplásicos, né, que são os fármacos utilizados no combate do câncer. Lembrando que a gente tem que preparar, né, a sala corretamente para a administração desse antineoplásico, com as salas limpas. Esses neoplásicos, essas quimioterapias, elas exigem uns cuidados específicos, tanto no procedimento quanto no armazenamento do medicamento, ok? E a manipulação dos fármacos antineoplásicos são de responsabilidade do farmacêutico inteiramente, tá? Então, tem que ter ciência qual é aquele antineoplásico, tá bom? A segurança desse armazenamento também. E os cuidados também com esse antineoplásico para que ele não venha acabar perdendo, né, a sua função e também nem trazendo prejuízos para o paciente, tá bom? Então, todo o material para vocês sobre os procedimentos básicos, todas as técnicas corretamente, certinha, de cada procedimento que vocês mais vão ver, está no manual que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? E tchauzinho!